Essa é uma live fechada e gratuita que eu faço toda segunda-feira, sagradamente, né? Só no meu translado aí de João Pessoa para Brasília, que eu não pude fazer, mas faço aqui, pelo Google Meet, gente, e daí, né, tem uma comunidade que eu tenho, que as pessoas entram e recebem o link. Na bio do meu Instagram tem o link da comunidade, ou qualquer coisa você pode me solicitar. Então, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos, vamos conversar. O tema de hoje é um tema difícil de falar, é um tema que, né, que a pessoa diz, ai, meu Deus, comigo não, todo mundo tem medo desse troço, né? Todo mundo tem medo de ser traído e traída, né? E aí a gente fica com esse sentimento assim, né? Até que ponto se envolver numa relação e sentir, né, que está traído, ou principalmente pessoas que já passaram por traições, fica naquele movimento, né? Por como é que eu vou confiar novamente no outro? Então, eu vou trazer um pouco sobre a filosofia da constelação familiar, né, que é o meu carro-chefe, é o que eu sei falar, eu gosto de falar sobre a constelação, eu realmente gosto desse campo filosófico da constelação. E é a minha praia, como diz, né? E automaticamente, dentro da minha fala, também vou mesclar outros movimentos, certo? Então, antes de eu iniciar, eu quero fazer uma pequena propaganda aqui. Dia 1º de junho, das 9 às 17 horas, aqui em Brasília, eu estarei realizando uma 10ª edição de uma vivência que eu tenho chamado Vivência da Criança Interior. Então, é um dia de cura, gente. Eu montei uma dinâmica, uma vivência da criança interior com a constelação familiar, e eu vou de uma em uma pessoa. É por isso que só são apenas 20 vagas, porque eu vou de pessoa em pessoa curar a dor da criança que foi vista. Então, a dinâmica que eu trago para vocês é uma dinâmica construída por mim, e vocês vão ver, é a coisa mais linda do mundo. E eu estou fazendo um valorzinho, eu sempre fiz nesse valor, de R$ 250. Combinado? Aí, quem é de Brasília, fica atento aí, que tem meu telefone e vocês se inscrevem. Então, vamos lá, gente. Então, traição. Traição. O que é a traição dentro... Ô, Pamela, verdade, meu amor. Mas, olha, eu já fiz essa dinâmica uma vez online, da vivência da criança interior, dá super certo também, sabe? E em algum momento eu faço ela novamente, eu repito, tá bom? Aí eu te convido. Então, gente, a traição, ela é um triângulo, um triângulo. Então, vamos lá, né? Vocês sabem que eu sou professora, como toda boa professora, eu gosto de ter um caderninho e um lápis para eu poder escrever, né? Como se fosse um quadro mesmo. Então, o triângulo amoroso, a traição, ela é vivenciada a partir de um triângulo amoroso. Dentro desse triângulo amoroso, quem é que tem ali? Tem a pessoa que é traída, o traidor ou traidora e a amante ou o amante, certo? Traída. Então, vamos lá, vamos entender. Eu vou falar para vocês, gente, eu vou começar e depois vem a inspiração e também se vocês tiverem perguntas. Então, eu vou começar a mostrar para vocês o perfil psíquico, tá? De cada um dentro desse movimento, do triângulo amoroso. Cada um tem um perfil. E eles vão se encaixar, gente, de forma perfeita. Caramba, Eli, tu não sabe o que é ser traída e tu fica falando aí que é perfeito. Eu já disse uma vez a vocês que eu nunca levo vocês da onde eu nunca fui. Então, eu também já tive essa experiência
E até como uma pessoa, né, que já foi traída, eu sei o movimento que é para sair e você ressignificar toda essa dor e, acima de tudo, você se encontrar. Porque depois que eu falar desse âmbito, né, do que é o movimento emocional de cada um dentro da traição, eu vou levar vocês ao movimento do amor próprio, do verdadeiro amor próprio, para que você possa entender aonde estava esse amor na hora que aconteceu a traição. Onde estava o meu amor por mim? Por que que ele me traiu? Por que que ela me traiu? Isso quer dizer sobre ele ou sobre mim? Sobre eu mesma, quer dizer sobre você, né? Quer dizer sobre você, tudo isso. A física quântica, gente, ela vai nos falar sobre esse sentimento de que só existe você, né? O universo, ele só entende que é você que existe. Então, do mesmo jeito que o universo só existe Elisângela, só existe Pâmela, Margarete, Fátima, Célia, cada um que está aqui e quem vai me escutar depois. Então, a força do universo entende esse movimento mesmo de que existe você. É por isso que, quando a gente começa a ter um campo eletromagnético, a gente começa a olhar para a gente, porque essa força vem de dentro da gente, ok? Então, vamos lá. A amante ali, o que a amante representa? Eu vou começar logo por essa força aí, né? Da mulher que é amante. O que a amante representa? A força da vingança. A amante, ela está com sangue nos olhos. Ela diz, né, inconscientemente, mamãe ou papai, fique tranquila, eu vou usar um gênero só para não ficar lá e lô, tá? Então, mamãe, fique tranquila, mamãe. Eu vou vingar o que os homens fizeram, eu vou vingar o que o papai fez com você. Então, na hora, gente, que a amante, ela vivencia dentro da casa dela, no seio familiar, um núcleo, que o seu clã tem muitas traições, ela vai aprender e apreender a vida desse jeito. Ela olha para isso, eu vou usar aqui a palavra criança, a criança dessa amante, ela olha lá no mais profundo de quem está sendo traído e ela diz, eu me solidarizo com você, eu fico com você nessa dor. A amante, ela não vai para o movimento da tristeza, ela vai para o movimento do fogo, tanto é que ela sustenta a relação com o sexo. Ela sustenta tanto o sexo que o traidor quer, como o sexo que a traída não quer. A pessoa traída, e eu vou chegar lá, né, nela, ela, em algum movimento inconsciente, ela está com a energia vital dela baixa. E ela vai dispensando o sexo e se sustentando na vida com outra força. Às vezes, com a dedicação, por exemplo, ao filho, dedicação a uma casa, dedicação ao próprio marido, tá, gente? Ao próprio marido. Então, a amante, ela vem com uma força da vingança. É isso que eu quero que vocês entendam. Vingança. Vingança. Ela diz inconscientemente que ela vai compensar o que a mãe dela sofreu com o pai. Então, ela tem uma alma empoderada e, a partir dessa alma, ela vai para o mundo. Com a promessa que a criança dela fez para a mãe, da qual ela viu uma persona fraca, triste,
deprimida, injustiçada. Então, ela olhou para tudo isso e ela disse: deixa comigo. A amante, gente, ela pode, inclusive, casar. E depois de casada, no casamento, ela se tornar amante. Eu vou trazer um exemplo aqui para vocês, né? Eu tenho uma paciente minha que ela é de uma família, lógico que eu dou exemplos aqui, não dou nome, né, gente? Lógico. E aí, essa minha paciente, gente, a família dela é uma família de classe alta, né? Uma família de pessoas que conhecem o nome delas. E ela veio constelar comigo um sentimento porque ela não conseguia deixar de trair o marido. E ela tem um bom casamento, um homem bacana, um pai bacana para os filhos dela. E ela chegou para mim e fez: Elisângela, eu não consigo entender o que é que o outro me atrai e eu não consigo sustentar esse meu casamento sem uma traição. E aí eu comecei a constelar ela, né, com os meus bonecos, que eu chamo de quê? Baralho sistêmico. Gente, esses bonecos agora, essas imagens são minhas, tá? Foi eu, juntamente com uma desenhista, que nós idealizamos esse boneco, ele inclusive é patenteado, e daí eu chamo agora de baralho sistêmico. Então, eu fui dizendo: escolha aqui uma carta para representar você e uma carta para representar a traição que você faz com o seu marido, né? E aí, o meu baralho sistêmico, ele tem um arquétipo para cada carta, e ela trouxe exatamente a carta da amante, que eu não vou mostrar aqui para vocês, né? Porque caso vocês venham constelar, eu já tiro isso daí também de vocês, né? E ela trouxe essa carta, e ela veio com uma cor vermelha. A roupa da amante tem uma cor vermelha. E aí eu pedi para ela trazer o pai dela e a mãe. Ela trouxe o pai vermelho, também a cor vermelha da roupa. A gente trabalha com a fenomenologia, né? Nas constelações familiares. Então, essas coisas que vão acontecendo, sem a gente perceber, é o campo fenomenológico que vai dizendo o que é. A fenomenologia, gente, numa fala bem simbólica, né, é aquilo que é. É aquilo que eu digo assim, ó: eu amo a minha mãe. Quem é que está com mais verdade? A minha fala ou o meu gesto? O gesto, né? Então, quantas vezes eu não constelo, a pessoa diz: não, eu nem ligo para dinheiro, e a mão está fazendo assim, ó. Não, eu vim constelar sobre o meu pai, mas a relação da gente ali não tem nada a ver com dinheiro, né? Então, esse campo fenomenológico que é extraído do paciente, nós, consteladores e consteladoras, a gente capta esse campo e faz ele também como um campo de processo de cura e da cena do inconsciente do paciente. Então, quando aconteceu isso, que eu mostrei para ela esse campo fenomenológico, eu perguntei, né? Quem traiu, do pai ou a sua mãe? E ela falou assim: o meu pai traiu a minha mãe a vida inteira. Inteira. Então, ó, vamos entender a lógica sistêmica das relações. O amor, ele é uma engenharia dentro dos relacionamentos humanos. É o que Bert Helling nos traz como teoria. Então, o que é que acontece? Olha, pois bem, prestem atenção. Na hora que a paciente, enquanto criança, vê a mãe sofrendo, vê a mãe preparando a mesa para o pai chegar e o pai demora, vê a mãe chorando. Isso aí é o cotidiano, gente, da família da gente. Vê a mãe chorando, vê a blusa do pai, a mãe lavando a blusa do pai que chegou suja de batom. Então, essas provazinhas, essas coisinhas que vão acontecer no dia a dia, faz com que algum dos filhos olhe e diga, né, mamãe, você está em sofrimento. E aí ela tenta resolver. Então, quando essa minha paciente, ela viu os detalhes da cena do cotidiano da família dela, o pai traindo a mãe,
Qual foi o movimento? Ela era criança. Ela me trouxe uma cena do tempo que ela era criança, e estava todo mundo esperando o pai chegar para jantar. A mãe só queria liberar o jantar quando o pai chegasse. Quando deu 10h30, esse pai não chegou, a mãe liberou o jantar, os meninos foram dormir, e o pai foi chegar quase de madrugada. Então, ela tinha detalhe da cena da traição, daquilo que a mãe suspeitava, mas o que é que a mãe dessa minha paciente fez? Ninguém reclama do seu pai. Ela silenciou para poder manter o casamento em nome dos filhos, em nome do que ela sentia por esse homem, ou em nome do que ela estava presa no campo financeiro com esse homem. Aí a filha pequena absorveu isso e, de forma inconsciente, ela fez uma promessa para a mãe. Ela disse assim: mamãe, fique tranquila, mamãe. Eu vou vingar os homens. Eu vou vingar o que o papai faz com você. E, a partir desse momento, ela, quando criança, a ordem da família era respeitar o pai, ela respeitou, porque essa ordem vinha da mãe, mas a promessa de vingança estava na alma dela, escrita com a caneta da emoção, da dor. E daí ela foi, cresceu, casou, porque eles são uma família bem, né? Vamos dizer esse nome tradicional, né? E daí ela casou do jeito que manda o figurino. Quando ela casou, veio uma outra força no campo emocional dela. Qual é a força no campo emocional dela? O de ter excluído o pai. Olha bem, a engenharia do amor. Na hora que ela disse para a mãe dela: mamãe, eu fico com você nessa dor, ela está dizendo que vai ficar na dor contra quem, gente? Contra o pai. Então, a alma humana não aguenta. A alma de um filho não aguenta dizer que ama um e não ama o outro, que honra um e não honra o outro. E daí, essa moça, de forma também consciente, ela excluiu o pai dela. Quando a gente exclui algum membro, automaticamente o comportamento do membro toma posse da gente. Então, o que é que aconteceu? Ela já tinha uma promessa. E ela, quando ela excluiu, isso se uniu dentro dela. E qual é o movimento que o pai fazia que ela mais repudiava? Trair. Então, ela casou pela força desse movimento que as pessoas têm, de ir, né, fazer esse, vamos dizer, esse fluxo, né? Mas aí ela começa a trair o marido dela. Porque no mais profundo da sua alma estava a promessa. O que é que a gente mais se segura na vida? É com aquilo que a gente planeja cognitivamente, Elisângela? Ou é com os nossos desejos mais profundos, inconscientes da nossa alma? É com o desejo da alma. É com o desejo profundo da alma de dizer, né? Eu por você, mamãe. Eu resolvo por você. Eu me vingo por você. Então, a amante, gente, né? Eu estou trazendo aqui todo mundo. Eu sei, né, que no campo de abrir uma constelação, a pessoa chega com muita raiva da amante e do homem que traiu, né? Eu sei disso, mas enquanto terapeuta da constelação familiar, vocês têm que acolher que eu preciso incluir a todos. Eu preciso incluir e sentir o que cada um tem nas emoções. Não aqui, não cabe a mim dizer quem está certo ou quem está errado. Não é esse papel da consteladora, nem muito menos da Elisângela. O meu papel é ver o perfil emocional de cada um e fazer a pessoa liberar, caso ela queira se liberar desse papel, no caso do exemplo que eu estou dando, da amante. Certo? Então eu trouxe aí para vocês
como se constitui essa psique, o corpo emocional de uma pessoa que é amante, ou uma pessoa que está traindo a família, né, o marido, como amante em outra relação. E daí vamos agora entender dentro desse triângulo, né, a pessoa que é traída, seja ela o homem ou a mulher, né? Então, a pessoa, gente, que é traída, ela está dentro do que a gente chama, na constelação familiar, dentro da lei, dar e receber ruim. Eli, que lei é essa, Beli? Vamos lá. O que é que acontece com a pessoa que é traída? Ela está dentro de um movimento, acima de tudo, numa autoestima extremamente baixa, num amor próprio nulo dentro dela, tá? E é o emaranhamento que ela está, ela olhou para a mãe que foi traída, nesse caso, né? Vamos também imaginar uma pessoa que, quando criança, olhou para a mãe e foi traída, só que por um movimento pessoal dela, da alma dela, ao invés de ela tomar uma força e dizer que quer uma relação diferente da mãe, a alma dela inconscientemente decidiu: eu fico com você na dor. Só que ela, diferente da amante, o que é que ela faz, gente? Ela, ao invés de se tomar força com a energia vital de ir para a vida, mesmo que a gente saiba que a amante vá lá fazer um estrago na família dos outros, ela faz o contrário. Ela se entristece com a dor da família, porque a alma dela tem uma tristeza inconsciente. E aí ela também pegou essa tristeza de alguém da família. Então, quando a pessoa que é traída, ela é criança e ela olha para a mãe, né? Eu estou dando aqui exemplo de um gênero só, tá, gente? E aí cada um coloca dentro da sua realidade. Então, quando ela olha para a mãe, o que é que ela faz? Mamãe, eu fico com você, do jeito que você vive. Então, ela vai para a vida com a tristeza da mãe, com a falta de energia vital que a mãe tem. Ela vai para a vida com a vontade também inconsciente, emergindo dentro desse corpo emocional de também ser traída. E aí ela encontra, a partir de um campo eletromagnético, coração e razão, eletromagnético, coração, a partir desse campo vibracional dela, das emoções, ela encontra um homem que vai trair. Por isso que é uma relação, até que as pessoas engrenem uma nova forma de evoluir, é uma relação que se encaixa. E quando ela encontra o homem da qual vai trair ela já vem com um perfil, e aí muita gente vai dizer, é isso mesmo, Eli, e principalmente as pessoas que foram traídas, aconteceu em geral isso. O que é que a pessoa que foi traída faz? Ela sabe que ela não se ama o suficiente, né? Ela tem um amor próprio ruim. Então, ela entra para as relações com a lei do dar e receber ruim. Como é que é a lei do dar e receber ruim ali? Eu dou muito para poder receber. Só um minutinho, Pâmela. Então, eu dou casa, comida, roupa lavada, troco o carro do marido uma vez por ano, pego o meu salário, boto dentro da carteira dele para quando chegar no barzinho, ele pagar a conta e dizer que fui eu, ou que foi ele, e tinha sido o meu salário, o seu salário, o salário de muita gente. Então, a pessoa que é traída, ela simplesmente oferece demasiado. Ela dá o tempo todo. E quando ela dá muito, o que é que acontece nas relações quando a gente oferece muito? O outro nos abandona, porque ele perde valor.
Então, eu vou parar aqui, a Pâmela pediu a palavra, sabendo que está gravado, tá, Pâmela? Para poder, diga aí, que depois eu concluo meu raciocínio. Está fechado seu microfone. Está fechado. Digita que eu leio aqui para todo mundo. Só um minuto, gente. Podemos dizer que a pessoa, quando vai escolher o marido, ela já atrai um traidor, com certeza. Por quê? Porque até a psicologia explica, né? O espelho, né? Você é psicóloga, né, Pâmela? Não? Ah, pensava que você era. Então, aquilo que eu atraio no outro está onde? Está em mim. Né? Isso é física quântica, isso não é nem constelação, né, gente? Então, o que eu atraio no outro, trai em mim. Se eu não gosto de uma coisa numa pessoa, automaticamente está dentro de mim. Então, a gente atrai exatamente o que a nossa emoção está vibrando. Então, na hora que eu atraio um homem que vai me trair, é porque eu estava inconscientemente olhando para uma pessoa lá no meu sistema, seja minha mãe, meu pai, minha avó, minha bisa, alguém que me criou, que foi traída, e eu quero pertencer a esse clã do jeito que eles são. Então pertencer, gente, a um clã de uma mulher onde todas as mulheres foram traídas, é para a alma humana quase que um defeito isso, um sentimento de relaxamento, um sentimento de inocência. Você vai dizer, mamãe, eu pertenço a você. Eu pertenço na vida igual a você. Eu pertenço sendo traída igual a você. Entenderam? Então, na hora que a gente atrai uma pessoa, automaticamente, aquele racional da gente, eu quis aquele homem porque ele tem um carro, porque ele pensa espiritualmente, seja lá o que você atraiu nele. Mas ainda assim, tem algo em comum com ele que se refere às relações. Então, às vezes, e muitas vezes é assim, lá no sistema do cara que vai trair, ele viu o pai garanhão, ele viu o pai que pegava todas, que traía o tempo todo. Então, ele foi o menininho da mamãe, o filhinho da mamãe, o menininho protegidinho, que você pode fazer tudo o que você quiser, né? Aí o menino cresce, vira homem e não sabe lidar com a criança mimada que tem dentro dele. Então, aquela criança mimada do homem, eu já estou introduzindo aqui, né? Do homem que trai, é a criança mimada de que a mãe dele disse: pode ir, filho, faz. Não tem problema você fazer. A mamãe te cobre aqui. Em geral, o homem que trai, ele é muito ligado à mãe. E a mulher que trai, ela é ligada à mãe dela, ao pai dela, né? Porque aí a gente vai estar dentro desse vínculo aonde o outro se sente protegido pelo um clã maior, né? Energeticamente, fisicamente, egoicamente maior. Então, a traída, ela também tem, de forma muito inconsciente, gente, uma energia para o sexo baixa, muito baixa. Ela se dedica muito ao trabalho, ela se dedica muito aos filhos, à casa, ela se dedica ao próprio marido, de trabalhar para dar conta de sustentar esse cara. Estou dando um exemplo. Então, ela pega toda a força dela e coloca aí. Por que ela coloca essa força aí? Porque ela quer. Olha que coisa a gente faz para poder pertencer à nossa família. Eu conheço mulheres que já vieram até a mim no consultório, mulheres empoderadas, poderosíssimas, que ganham muito bem, que sustenta a família, sustenta a mãe, um monte de coisa,
nos campos da emoção completamente fragilizada, né? E aí ela tem essa força, ela pegou toda a energia dela vital, vai ganhar o dinheiro dela, vai fazer sustentar os filhos e tudo mais, e no campo da emoção ela não se sente boa o suficiente para aquele homem amar. E aí, para ela poder dizer, né, eu sustento ele aqui comigo, ela paga, ela compra, dando as coisas a ele, compra o amor dele, a presença dele. Quando a gente vê, no final das contas, é um amor, gente, ó, bem pequenininho, tá? Bem ralezinho, um amor que ele ofereceu muito pouco no final das contas, né? Então a traída ela está dentro desse campo de energia. E o traidor, ele é isso, ele é o filhinho da mamãe, ou ele é o filhinho da mamãe que se apegou à mãe ali, e às vezes a mãe nem quer que ele case, e ele simplesmente tenta relações, e quando chega desse campo de encontrar uma mulher, a mulher também é o que para ele? É a mãe dele. É a mãe. E aí é para ele decidir, eu fico com essa mulher ou eu fico com a minha mãe, né? Então, quem dar mais, ele fica. Olha que coisa, quem dar mais, ele fica. E trazendo para vocês esse comportamento também da pessoa que é traída, que muitas vezes ela oferece demasiadamente ao homem, ou ao companheiro, ou à própria companheira, dependendo da forma que for essa relação, ela oferece. E quando a gente dá muito, acontece exatamente isso daqui na lei do amor, gente. Ó, um casal, ele tem uma hierarquia de igualdade. Ele tem uma hierarquia de igualdade. Na hora que você troca o carro, paga o cartão do cara, paga a faculdade dele, ajeita as roupas dele, dá comida, roupa lavada, casa boa, você vai ficando assim, ó. Você fica nessa relação que deveria ser de igualdade, você fica nessa relação descompensada. Toda pessoa que é muito dar, ela cresce no ego. O ego dela fica empoderado, ela diz eu posso, eu sou, o eu sou dela é o eu tenho. Então ela cresce aqui, ela se sente poderosa. E nesse poder, ela não quer receber de ninguém. Aqui, quem recebe muito, o que é que vai acontecer com ele? Ele simplesmente perde valor. O valor. Por quê? Por que ali? Porque a vida ela é feita de um movimento dentro das relações, gente, de dar e receber, né? Qualquer coisa que a gente ofereça gratuitamente, é importante a gente pedir algo em troca. Importante, até aqui, quando eu estou oferecendo essas lives a vocês, eu digo, gente, vai lá no meu Instagram, curte, comenta, compartilha, vai no meu YouTube, é para poder o campo de energia ele fluir. E ele flui a partir dessa troca. A alma humana necessita trocar, porque na hora que eu dou, eu tenho valor. Na hora que eu recebo, eu tenho humildade. A pessoa que recebeu a humildade vai dar agora. Então, ela tem o quê? Valor. E a pessoa que recebeu tem humildade. Então, é uma troca, é uma gangorra, é uma brincadeira as relações. No caso do exemplo que eu dei para vocês, quando a pessoa dá demais e o outro perde o valor, olha só o que acontece. Essa pessoa aqui que perdeu o valor, eu vou colocar como se ela tivesse aqui. Aqui vocês imaginem uma pessoa maior. Essa pessoa aqui, para receber o valor, que se humilhou demais recebendo, o que é que ela precisa fazer para poder equilibrar? Ela vai dar algo a alguém. Porque aqui, se ela quiser dar a companheira, primeiro a companheira não quer receber. É aquele exemplo que as mulheres dizem assim: eu mandei meu marido lavar a louça. Aí mandou uma vez, o cara demorou 5 minutinhos, ela foi lá na pia e lavou a louça. Eu mandei ele trocar a lâmpada. Aí ela foi lá, ele não trocou, ela foi lá e trocou.
Então, esse agir rápido dela não é outra coisa, é porque ela não quer receber. Não é paciência, não é só porque o cara é amoroso para fazer as coisas, é porque ela também não quer receber. Então, na hora que ele não pode dar de volta, até porque tudo que ela dá é muito, é demasiado, ele fica sem ter como retribuir de volta. O que é que vai acontecer? Ele aqui, no plano de perder valor, ele vai encontrar uma mulher. Olha, eu às vezes brinco, né? Esse final de semana eu dei uma formação de constelação familiar aqui em Brasília e eu brinquei. Ou foi no final de semana ou foi na constelação. E eu disse assim, às vezes um homem ganha valor com outra mulher oferecendo um saquinho de pipoca na frente da escola, ao ir pegar o filho com ela, o filho dela com ela. E a mulher está tão pronta para dizer assim, eu recebo de você, né? Que aquele saquinho de pipoca para ele foi tudo. Ele tirou R$10 e comprou um saco de pipoca doce e deu para o pirrai lá da mulher, da amante. Então, o que é que ele fez nessa relação com a amante aqui? Ele ganhou valor. Aí ela chegou em casa, fez um agrado, um carinho, preparou um jantar, brincaram, conversaram, e aí no outro dia ele deu mais alguma coisa, e aí ele trocou. Então, aquilo que ele não conseguiu retribuir àquela mulher que dá demasiado, o que é que ele faz? Ele perde valor e abandona. Eu não estou falando apenas de uma relação amorosa, qualquer relação. A relação com a sua mãe, com o seu pai, com a sua vizinha, com uma amiga, com irmã, com um filho. Se você der demasiado a um filho, além de você paralisar ele, porque ele não sabe agir mais na vida, ele vai abandonar, porque ele perde valor. Isso eu chamo isso de engenharia do amor, dentro das relações humanas que Bert Hellinger deixou para a gente. O Bert Hellinger, ele foi um grande avatar, ele é esse grande espírito, que a consciência dele está pairando aqui no mundo e deixou para a gente um legado sobre como se relacionar. E as relações, elas vão ficando mais leve, mais solta, a partir do momento que a gente vai entendendo essa engenharia do amor dentro dos relacionamentos. Porque tudo isso que eu falei até agora para você não é outra coisa a não ser o amor. O desejo de amar, o desejo de ser amada, tudo isso é o amor. Né? O amor dentro da gente, querendo caminho para crescer. O amor, ele solicita do nosso coração, desse centro magnético que nós temos e carregando, ele solicita que a gente abra os caminhos da vida. Né? Quando as pessoas dizem, eu quero meus caminhos abertos, é o caminho do coração. Eu acredito que vocês sabem, mas o coração humano, ele é o primeiro órgão a se formar no útero materno. E é o único órgão humano que não tem câncer. Pelo menos até agora que eu escutei falar. Então, o coração, ele é a nossa força. Ele representa, né, aquele coraçãozinho que a gente faz, ele representa esse pulsar da vida. Então, todo esse emaranhamento dessa engenharia do triângulo amoroso é o desejo da amante que está amando a mãe e prometeu se vingar por ela, é o desejo da que é traída e prometeu à mãe que iria ficar na mesma dor que ela, e é o movimento do amor do traidor que diz o quê? Mamãe, eu volto para você. Porque, gente, o homem que trai, a mulher que trai, ele quer voltar para a mãe ou para o pai. O ninho lá é muito aconchegante. Então, ele quer voltar. Então, no final das contas, com todo esse embrulho, com toda essa raiva que as pessoas tomam ao ser traída, com a vida que se destroça, né? Porque a vida da gente vira de cabeça para baixo na hora que a gente é traída ou trai, né? Ou descobre uma traição da gente, né? Então, a vida vai com a perna no ar.
Tudo isso dentro da gente é o movimento do amor. Só que é o amor que Bert chamou de quê? O amor cego e emaranhado. Então, a gente ama, é uma face de duas moedas, né? Um lado, a gente quer amar e abrir o fluxo da nossa vida na hora que você decide, eu vou casar. E do outro lado, está lá no teu inconsciente dizendo, né? Mas espera aí, como é que eu vou ser feliz se minha mãe foi traída a vida toda? Então, ó, você, como diz, você arruma um jeito, esse caba de trair, esse caba já vem pronto para isso também. Então, né, e indo um pouco agora além desse campo sistêmico, o que eu quero dizer também para vocês é o seguinte: toda traição, dentro desse meu raciocínio, dentro do raciocínio sistêmico, toda traição, né, ela é 50-50. 50% você e 50% o parceiro que te trai. A maior dor que eu vejo e a maior dificuldade em curar uma pessoa que foi traída, eu estou falando da traída, é ela entrar numa ressonância, entrar numa concordância que, de alguma forma, ela também é responsável por isso. Ora, vamos entender. A pessoa que foi traída, ela vai dizer o seguinte: Elisângela, eu trocava o carro desse homem uma vez por ano. Elisângela, você não tem ideia. Eu mudei o guarda-roupa desse homem. Eu estou dizendo coisa aqui que eu já escutei em consultório. Eu troquei o guarda-roupa todo desse homem. A comida era na hora. Roupa lavada, levei ele para viajar, gastei muitos dinheiros viajando com ele, eu que pagava. E olha o que ele fez comigo ali. Então, o movimento de tirar uma pessoa que é traída e trazer ela para reconhecer que ela viveu um triângulo, e todo triângulo é um triângulo de relações, e que a gente não é vítima de nada, de nada. Essa é a maior dificuldade enquanto terapeuta, porque você vai precisar trazer esse campo filosófico, dessa engenharia do amor, das relações, para poder fazer a paciente dizer, né? Para onde minha alma olhava quando tudo isso aconteceu? Quantas pessoas, gente, eu já constelei que ela me diz assim, sabe? Eu não sei, eu estava cega. Eu vi o meu marido com a amante dele trabalhando tudo junto, a gente viajava todo mundo junto, e eu não percebi nada. Eu sou cega, eu já escutei gente me dizer, Elisângela, eu sou burra, né? De tamanha autoestima baixa que essa pessoa estava, e dor, né, gente? Porque é uma dor, né? A vida vai modificar, principalmente aquela pessoa que se dedicou, né? Que ofereceu muito, né? Então, é uma dor imensa. Então, não é burra, não é cega, é o amor que você olhava para alguém do teu sistema. Porque isso daí nos mostra, gente, isso que eu falei até agora para vocês, nos mostra quanto nós somos sistêmicos. Quanto nós somos sistêmicos. Então, Elisângela não é Elisângela, porque um dia ela decidiu, quando eu crescer, eu vou ser terapeuta, tal. Aí, de repente, no meio do caminho da vida, eu conheci a constelação familiar e estou aqui hoje. Então, aqui não é... Essa Elisângela não é só isso. Cada um de vocês não é o que é agora, nesse exato momento, fruto só de um raciocínio lógico, de um planejamento. Vou ser advogada, vou abrir meu consultório, vou ser médica. Não é só isso. Nós somos seres sistêmicos. E a condição de sermos sistêmicos é de ter nascido na nossa família, genética, né? E aí a adotada tem um outro perfil. Mas ser dessa família e conter dentro da gente uma memória
sistêmica familiar. Então, Bert Helling, gente, ele descobriu que existe uma memória sistêmica familiar que é passada de geração em geração. E eu digo nas minhas palestras, nas minhas formações e tudo mais, né, nas lives, que essa memória sistêmica familiar é como se ela fosse uma caixa preta do avião. E a caixa preta do avião, na hora que o avião cai, se abre a caixa e não está danificado as coisas. Tem as informações ali dos últimos tempinhos do que aconteceu e você vai entender por que da queda, que o piloto não tomou um caminho e alguma coisa ele vai te dar uma informação, uma diretriz. A memória sistêmica familiar acontece do mesmo jeito. Só que o que é que contém dentro da memória sistêmica familiar? Que pulsa mais forte. Tudo que foi excluído no seu sistema. Excluído, abandonado, negligenciado, dado, esquecido. Ele pulsa. Por quê? Porque a vida é para todos. A vida é soberana. A vida é maior. Ela é maior, gente, do que qualquer planozinho que humanamente a gente faça. Se a vida quisesse, hoje não tinha acontecido essa live. Se a vida quisesse, não tinha nascido. Então, a vida ela é maior. Na hora que grupos familiares excluem membros, seja suicídios, assassinatos, abortos, depressão, tristeza, tudo isso vai acontecendo, mortes repentinas. Quando tudo isso vai acontecendo, vai ficando na memória sistêmica familiar de que ali tem uma exclusão. E a vida, ela vai cobrar, ela fica bem quietinha, assim, ó. Aí vai chegar um momento que ela bate assim, ó. Ou de casa, quem é que pode pagar pela morte daquela mulher que o vovô matou? Ou de casa. Então, a vida, ela vai cobrar. Ela vai querer o equilíbrio. Ninguém pode tirar da vida uma coisa que a própria vida deu. Ninguém pode tirar nenhum ser da vida, nem excluir do sistema, já que a vida colocou ali. Isso daí é daqueles exemplos quando acontece, né, que as crianças ficam todas, né, emaranhadas, quando acontecem as alienações parentais, por exemplo. O que é que a mãe, quando se separa do marido, ela diz para o filho? Não são todas, né? E lembrando que eu falo só um gênero e cada um coloca dentro da sua realidade. O que é que a mãe faz? Seu pai não presta. Ou então sua mãe não presta. Só que a vida daquela criança foi feita pelo pai e pela mãe. Então, ambos pertencem dentro daquela criança. Na hora que uma mãe que tem todo o poder materno, da narrativa, do amor, do vínculo, da emoção, do cuidado, que ela olha para um filho e diz que o pai não presta, ou que ela conta. Eu conheço exemplos de consultório, gente, de mãe que narrava para o filho que o pai não queria mais nada sexual com ela. Quase num divã, o filho. E o filho ficou enlouquecido. Qual foi a força que esse filho tomou? Eu também fico sem sexo. E aí o cara veio me procurar, Elisângela, eu quero constelar porque eu não tenho desejos sexuais. Por quê? Estava ligado à mãe. Então, o que a gente, enquanto mãe ou enquanto pai, nós falamos para os nossos filhos, a gente está constituindo a consciência sistêmica familiar deles. É uma autorresponsabilidade que a gente precisa ter para a gente poder liberar nossos filhos para o que não deu certo na nossa vida, ou naquilo que a gente construiu, que eles possam ir sem culpa, fazer de outro jeito. Todo mundo aqui, eu tenho certeza que quer ver o filho feliz, né? Então, a memória sistêmica familiar, ela pulsa mais forte, infelizmente,
quando se exclui. Tanto é, gente, que às vezes a gente diz assim, meu Deus, aquele menino puxou o lado do pai mais ruim, podendo ter puxado o outro lado que era bom, né? Por quê? Porque houve alguma exclusão. Qualquer exclusão que acontece na alma de uma criança, ele vai repetir o comportamento. Então, você é você agora, porque uma parte sua são as emoções, as ideias, as crenças, os tabus, a filosofia que você aprendeu na sua família. Então, se uma família, todos os homens, é bonitinho os homens traírem, isso é passado de geração em geração. Ou se numa família, todo mundo que chega a uma faculdade, que vai para fora do país, ou que faz uma outra coisa, que engrandece, se todo mundo acha bonitinho, isso vai ganhando uma força de egrégora, um campo eletromagnético. É igual a família de Gilberto Gil. O que acontece com a família de Gilberto Gil? Um dia eu ainda quero estar com ele para dizer isso, né? Ou ele, alguém da família dele, porque eu acho incrível. Eu nem sei se Gil conhece tanto a engenharia do amor nas relações da constelação familiar. Mas ele consegue, ele e a Flora, colocar os filhos para o sucesso e formou-se uma egrégora na família dele de que é lindo todo mundo ir. É só isso que tem na consciência sistêmica familiar dele. Vai com a música, ela diz, vai com a música, não. Vá do jeito que você é. Eles não determinam que tem que ser com a música. Vá do jeito que você é. Tanto é que a Bela Gil não foi com a música e foi com a comida, né? E tem sucesso. Então, essa deveria ser a força da qual a gente deveria ter esse campo eletrorracional magnético do nosso coração para a gente poder dizer para os nossos descendentes: vá do jeito que você quiser, do jeito que te faz feliz. Porque na hora que a gente está dentro e alinhado à nossa felicidade, a gente vai encontrar um bom caminho. A gente vai encontrar um bom caminho. É natural. Na hora que eu pulso felicidade por um campo que eu faço, claro que isso é abundância. Claro que isso vai me trazer criatividades, né? Então né, aos pouquinhos aqui, a gente voltando, eu vou com a filosofia e vou para vários cantos aí, gente. Então, esse triângulo amoroso, isso tudo aqui, gente, que eu falei para vocês, é esse movimento de emaranhamento psíquico, emocional dos três. Os três estão emaranhados. A amante, o traidor e a pessoa que foi traída. Então, é um jogo psíquico. E eu, para finalizar, eu tenho que dizer para vocês uma coisa. Eu constelei uma família agora há pouco tempo, lá no Nordeste, onde o filho, depois de 15 anos que o pai trai a mãe fingia, né? Sabe aquela coisa que às vezes a gente finge que não conhece uma coisa que não sabe, e no fundo, a vozinha interna disse: não é estranho, não, esse marido está com essa menina, e a gente escuta aquela vozinha e diz: ah, é sua amiga. Vocês estão entendendo essa vozinha que eu estou dizendo? Às vezes a gente, né? A gente sabe das coisas. Né? E aí a vozinha vai lá e diz que a vozinha é nossa intuição, é nossa onipresença, nosso espírito, essa vozinha. E aí ela diz: não, tu não está achando estranho, não. E toda vez esse teu marido vem de carona com essa moça, e você vai lá, né, fingindo inocência, e deixa para lá. Eli, por que a pessoa disse deixa para lá? Porque ela está obedecendo a voz da emoção dela de dizer: eu fico na dor igual a minha mãe. Ou a minha avó, ou algum membro da família. Então, gente, um filho, nessa família que eu estou dando exemplo para vocês, ele chegou para a mãe, depois de 15 anos, e disse para a mãe: olha, essa menina aí que o pai vem, ela vem deixar ele em casa todo dia, é amante dele. E aí, o que foi que aconteceu?
Aí a Elisângela foi chamada, com a super Nani, né? A Elisângela foi chamada. O que é que aconteceu? A amante pulou fora, porque a mulher atraída entrou por uma força vital de raiva, e ela disse, saia daqui. Aí a amante foi embora. Ela com o marido se desentenderam, lógico, e o que é que aconteceu com as emoções do marido e dela? Os dois entraram em depressão profunda. Por quê? Parece louco dizer isso, mas os três se alimentavam tentando sustentar a vida com o triângulo amoroso. Então essa mãe ela não estava pronta para ver isso. Alguém disse para ela. Aqui eu não estou fazendo, dizendo o que tem que dizer, não é como eu disse no início, eu estou analisando um campo emocional. E a amante, gente, em geral, quando é descoberto o triângulo amoroso, a amante não quer ficar com o cara. Porque, gente, é muito maior do que um desejo sexual, é muito maior do que uma vontade de ter aquele homem sexualmente. É um desejo psíquico da emoção. É um jogo psíquico, o triângulo amoroso. É um nó na alma dos três, juntinhos, agarradinhos, como uma cordinha de caranguejo e o nó sistêmico amarrando os três. Então, em geral, a amante depois perde o desejo, perde a vontade de ficar com aquele cara. E, em geral, também, quando o casal não está pronto, a pessoa que é traída não está pronta e alguém diz, comunica, ela entra no processo de depressão profunda. Porque, né, mais uma vez eu digo, é difícil dizer isso, mas o jogo psíquico dela se estabilizava com a traição. Porque o que é que o cara que trai e volta para casa, o que é que ele está dizendo? Eu vou ali pegar energia vital e volto e fico com você nesse padrão aqui. Mesmo que, mas eu também tinha relações com meu marido. Sim, claro. Claro, às vezes tem relações. Mas às vezes não é com a mesma frequência, não é? Entenderam? Então é esse jogo, gente, né? O caminho da cura, é você querer olhar para isso, e se for a pessoa que é traída, ela em algum momento da constelação, isso vai aparecer como fenômeno, dela precisar olhar e dizer, eu também tenho responsabilidade sobre esse jogo do qual eu também me coloquei. E qual é o grande aprendizado? Né? Vamos supor que aí a paga para esse triângulo é ela se separar do marido. Qual é o grande aprendizado? No próximo, eu não darei tanto. Eu darei e receberei. Então, quando ela fizer esse movimento, ela vai entrar para uma relação, né? Porque esse movimento é um movimento filosófico e é um movimento de ideias que ela teve e de aprendizado, né, gente? Um aprendizado a partir da dor, mas né? Que ela aprendeu e ela agora, a partir desse aprendizado, se ela cresce olhando assim, como aprendizado do triângulo, na próxima relação ela fará diferente. Ela fará diferente. Os homens são expertos nisso. O homem, quando ele trai, se no primeiro casamento ele proibir algumas coisas com a mulher, no segundo ele faz completamente diferente. Tanto é que eu tenho relatos de pessoas que dizem assim, comigo ele não me deixava trabalhar, com a outra ela tem logo 3 empregos. Porque o homem ele é racional, o homem masculino ele é muito racional. Então ele faz isso, né, bem racional mesmo. Certo? Eu vou só me despedir aqui do pessoal do Instagram para a gente ficar aqui no Google Meet e eu vou abrir uma constelação de vocês hoje. Tá? Já vai perguntando aí, já vai colocando a mãozinha aí, quem quer abrir um campo de constelação hoje. Gente, é isso. Aí na bio do meu Instagram tem a comunidade de lives fechada e gratuita, toda segunda-feira pelo Google Meet aqui. De vez em quando eu abro aqui no Instagram para vocês sentirem um pouquinho do conteúdo filosófico da constelação familiar comigo
Elisângela Barbosa. Um abraço. Tchau. E aí, eu vou fechar aqui a gravação, tá? E aí a gente fica